módulo 1. Módulo 1, então, é noções básicas de arquivologia. Essa primeira parte nós vamos falar sobre o seguinte: memória e arquivo. Memória e arquivo, será que tem relação? Vamos observar mais adiante. Vamos começar falando um pouco sobre memória, né? O que é memória para você? Vou deixar esses breves instantes para você pensar junto comigo. Podemos aí? Então vamos continuar. Legoff, por exemplo, traz o seguinte, que memória é um conjunto de funções psíquicas. Então vamos pensar assim que toda vez que a gente vai falar de memória de forma muito ampla, a gente está falando de uma questão cerebral. Ou seja, tudo que a gente permite armazenar dentro do nosso cérebro, que são coisas que para nós são coisas relevantes. São situações, são fatos e etc. Tudo aquilo que é relevante para nós. E aí Legoff complementa dizendo o seguinte, que graças às quais o homem pode atualizar impressões, ou seja, essas funções psíquicas, graças a isso, né, ele pode atualizar as suas impressões ou informações passadas. Atualizar no sentido de quê? De que ao longo do tempo a gente vai atualizando a nossa memória. E coisas que não servem mais ou não estão sendo mais utilizadas pelo nosso cérebro, ele vai descartando. É mais ou menos isso que a gente faz também com os documentos. Claro que numa proporção diferente, a gente vai observar mais adiante. Ou também informações passadas ou que ele representa como passadas. Né? Se ele representa como passado o cérebro, né? nesse fator, ele vai ou relacionar isso a algo importante na nossa vida, ou ele vai fazer com que isso não seja mais necessário. Então, óbvio que ele não vai armazenar tudo, né? Inclusive é a mesma postura que nós temos em relação aos documentos. Nem tudo é preservável, né? Apesar de que alguns autores, historiadores principalmente, vão querer guardar tudo, né? Porque até um papel de balinha vai ser importante para um contexto histórico. Mas para nós, dentro do âmbito da arqueologia, a gente começa a observar que não, nem tudo é importante ou necessário que seja preservado. Vamos seguir adiante? Então, Legoff diz o seguinte, que essa memória ela também pode ser compreendida da seguinte forma: uma memória que é coletiva, né, que ela vai se dando com a construção social, e uma memória que ela é construída pelo próprio historiador, né, que nós chamamos de memória histórica, ou memória do campo científico. Vamos começar falando sobre a memória coletiva. Ela se deu ao longo do tempo, né? Então, assim, vamos observar sempre que quando a gente estiver falando sobre memória coletiva, ela não se dá da noite para o dia, né? Ela vai se dando ao longo dos séculos, inclusive. Legoff traz, inclusive, alguns períodos que foram cruciais para a formação dessa memória, que foi o da transformação oral, da transmissão escrita, com tábuas ou índices, o das fichas simples, o da mecanografia e o da seriação eletrônica. Então, ao longo desses períodos para cá, nós formamos memória, né? Ou seja, essa memória coletiva foi construída. E a gente percebe que há também uma divisão muito clara ao longo desses períodos para cá. E de 1990 para cá, a gente percebe um avanço muito grande nessa que ele quis dizer como seriação eletrônica. Ou seja, dentro do campo da eletrônica surgiu o âmbito digital. E o que fazer com essa memória digital? Essa é uma pergunta que a gente pode responder mais adiante. Então, Legoff diz assim que a memória coletiva e sua forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de materiais, os monumentos e os documentos. Então, monumento, que para Legoff é a herança do passado, enquanto os documentos são a escolha do historiador. Então, monumento é algo que é construído, né, também, obviamente, né, com uma intenção de alguém de construir determinada estrutura arquitetônica, né, por meio de uma obra de engenharia. Isso é construído, vai servir como uma herança futura daquilo que nós entendemos como sendo o nosso passado. Né? Ou seja, isso vai, obviamente, se perpetuar por muito mais longevidade que os próprios documentos, né? Em razão da sua estrutura física. Enquanto os documentos é uma escolha que o historiador faz. Vamos refletir comigo, né? Cada uma dessas situações também podem ser escolha.
daquele que está construindo. Concorda comigo? Então, ou seja, esse monumento ele é uma herança desde que alguém também tenha um tipo de posicionamento, mesmo que seja por uma influência de poder, né, para que aquela construção arquitetônica se dê e que torne-se impactante para o meio social. Então, por isso que a gente percebe que isso também faz parte desse contexto de construção coletiva, assim, de memória coletiva. Por exemplo, as religiões trazem muito isso. Trouxeram, principalmente a católica, desses tempos para cá, e toda vez, por exemplo, que a gente vai visitar uma cidade, a gente observa que isso é um ponto turístico. A gente observa, por exemplo, que uma igreja, aqui no caso de Viamão, por exemplo, onde eu moro, né, as igrejas em Porto Alegre, os prédios arquitetônicos, né, tudo isso são heranças do passado e que tem uma forte influência da igreja, principalmente. A gente percebe que ao longo desses períodos isso era muito representativo. E isso, obviamente, passou a ser uma parte dessa construção da memória. Então, o monumento se liga ao poder de perpetuação, né? Ele tem esse vínculo. Por quê? Em virtude da sua estrutura arquitetônica. Ele vai se perpetuar ao longo dos séculos. Muito diferente, né, da fragilidade do documento. Apesar de que as placas de argila, por exemplo, não são tão frágeis, né, como a gente tem os documentos em formato de papel, como conhecemos hoje. E de forma voluntária ou involuntária das sociedades históricas, né? Assim a gente percebe que voluntariamente ou involuntariamente essas construções arquitetônicas, por exemplo, elas passaram a se constituir como fonte de memória ao longo dos tempos. Para Legoff, o documento, no latim documento, derivado de docere, ensinar, e que evoluiu para o significado de prova e é amplamente usado no vocabulário legislativo. A gente percebe que essa visão do documento, né, nesse contexto legislativo, ela foi crucial para o longo desses períodos mais iniciais da nossa sociedade, especialmente no período romano e no período da Grécia Antiga. A gente percebe que o documento teve um papel fundamental e ele vem se constituindo ao longo dos tempos. Ainda que resulte da escolha, ou seja, de uma decisão do historiador, o documento é o fundamento do fato histórico. É muito importante a gente relembrar isso, né? E a gente parece que não tem ainda um vínculo muito oportuno, né, com os arquivos, em virtude dessa noção de fonte de prova, pelo próprio descaso, né, de um período em que, ao longo da história, os arquivos eles foram segmentados, né? Eles foram muito colocados a favor de um contexto legislativo, a favor de um contexto governamental. Então isso a gente passou a ter um tipo de afastamento muito natural que ocorreu, né? Ao longo desses tempos para cá. E obviamente a gente acabou se afastando das fontes de prova e assim a gente passou a não dar tanta importância para isso. A gente passou aí a gente pode trazer inúmeras situações, né, de reflexão sobre isso. Seja o próprio exercício de poder, né, do governo, que não queria, principalmente no período de ditadura, que as pessoas acessassem, né, os documentos de arquivo, seja também pela própria falta de influência do meio social, do meio educacional, né, que não inseriu o cidadão que está se formando nesse contexto, né, de conhecimentos acerca dos atos governamentais e assim, obviamente, foram afastados dos documentos de arquivo. Então, isso é importante a gente observar que os documentos eles são efetivamente parte, né, daquilo que a gente observa como sendo fato em si, um acontecimento que ocorre em determinado momento da nossa história. Então, o documento ele passa a ter um papel fundamental para que a gente consiga compreender que sem ele a gente não consegue compreender com tanta efetividade todo o contexto daquela situação. Então, isso é uma percepção da escola positivista do fim do século XIX,
e início do século XX. A objetividade do documento opõe-se à intencionalidade do monumento, né? Então, o monumento ele tem uma intenção de causar algo, né? Ou seja, de trazer uma sensação, uma determinada visão sobre determinado acontecimento histórico, também influência de um determinado reinado, de uma determinada religião, de um governo, né? E assim sucessivamente. Já o documento tem uma certa objetividade. Quando a gente vai construir um documento, ele é sempre em razão do quê? De um fato, de uma atividade que está sendo desenvolvida por determinada pessoa, em determinado contexto, né? A gente percebe que quando está sendo desenvolvida alguma atividade institucional, por exemplo, são gerados documentos. E assim ele descreve efetivamente o que o fato em si, como o fato em si se decorreu. Já o monumento é algo que traz um mundo à parte, né? De reflexões e de interpretações que a gente pode tirar. Então é algo muito mais subjetivo. Não é tão objetivo como a descrição, por exemplo, retratada em um documento de arquivo. Então, afirmando-se essencialmente como um testemunho escrito, né? Então, isso foi muito fundamental ao longo do período da Grécia Antiga, por exemplo, em que transitava dessa história oral para a história escrita. Ou seja, o uso da comunicação oral para essa comunicação mais escrita, documental, sofreu uma quebra de paradigma, ou seja, as pessoas passavam a dar mais relevância para os documentos do que meramente para a história sendo constituída só oralmente, né? Então a gente percebe que há realmente uma preocupação da sociedade ao longo dos tempos para cá para dar mais valor àquilo que efetivamente traz como fonte de prova, que é o documento. Então, o documento inicia o seu auge como fonte de prova, né, durante especificamente o século XX, pela escola positivista, sendo indispensável para o trabalho do historiador, que trata de historiografia, né, que é o estudo e descrição da história. A memória, segundo Nora, é a vida. Aí a gente já começa a trazer outro autor, né? Permeada por grupos vivos, sempre evolutiva, aberta ao diálogo da lembrança e também do esquecimento, e que não tem consciência das distorções, usos e manipulações que acontecem ao longo do tempo, pois é vulnerável e susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. Então a gente percebe que a memória ela é construída, atualizada, né? A gente percebe que não necessariamente a gente tem consciência daquilo que é modificado. Há, há também uma manipulação em relação a isso. Então a gente percebe que hoje, por exemplo, na atualidade, a gente observa bastante essas coisas acontecendo, a memória sendo construída conforme a influência e talvez até a distorção de determinados nichos, né, influenciadores, seja o governo, seja em determinada revista, né, se determinado partido, se determinado grupo de pessoas, comunidades, coletividades. Então, para Nora, por exemplo, traz o seguinte, que memória e história são coisas distintas, né, que ao mesmo tempo são complementares também, que fazem parte dessa construção coletiva. Memória para ele é o seguinte, é um fenômeno conectado com a vida em um eterno presente. É alimentada por lembranças, é espontânea. Então não é nada que a gente necessariamente chegue a construir isso de forma intencional. Ela é alimentada ao longo dos tempos, né, pelas lembranças que a gente vai coletando. Por isso que ela é tão espontânea. Já a história, ela é remodelada, ela é reconstruída, ela é repleta de problemas e carente de conseguir completar os fatos daquilo que não existe mais, né? Então é uma representação do passado, destrói a memória em uma posição criticista. Então, isso é muito comum ocorrer ao longo dos tempos, né, principalmente pela influência do historiador. Há uma crítica, né, que isso é muito bem-vindo quando a gente está
construindo essa memória, ou melhor, construindo essa história, e que isso vai se sobrepondo. Em virtude do que? Desses embasamentos que vão surgindo, né? Ou seja, dessas interpretações, dessas construções. Então ela sempre critica, em virtude do que? Daquilo que ela tem mais como materialidade, né? Ou seja, como realmente o fato em si ocorreu, não meramente em virtude de um tipo de postura de uma determinada pessoa, né? Ou como ela percebe a realidade, é como efetivamente ele ocorreu. Então, a posição do historiador como influenciador da história, o uso que ele faz da própria história. Então, Mauro fala o seguinte, que o movimento da história e a ambição histórica não são a exaltação do que verdadeiramente aconteceu, mas a sua anulação. Então, é curioso isso, né? A gente percebe que hoje nós temos muitas coisas que estão sendo anuladas, né? Que às vezes a gente acaba trazendo um viés, especialmente ideológico, né? Que vai frente àquelas questões que vão sendo anuladas, que são verdadeiramente os fatos como eles ocorrem, para daí deformar ou reconduzir, né, como a história irá ser reconstruída. Então isso é muito importante, o papel tanto do documento quanto a influência do historiador nessa construção social. Então essa crítica ela é importante que ocorra, para a gente justamente relembrar que os fatos como eles ocorrem, decorrente, ou melhor, os documentos quando são registrados decorrentes daqueles fatos que ocorreram, são fundamentais que sejam preservados, mesmo que ao longo desse período haja uma influência do historiador ou influência desses recursos ideológicos, né, de poder, né, de governança e etc. Mesmo que isso ocorra, é importante que a gente compreenda todo esse contexto interconectado. Então é uma história crítica que a gente acabou de observar isso, né? Que é a história se empenhando em subtrair ao máximo aquilo que não pertence a ela. Então, nesse momento, a gente traz o documento, o peso dele, ou seja, a materialidade. O que a gente quer dizer com isso? Que o documento passa a ter um peso maior em relação àquilo que as pessoas trazem no campo da intencionalidade, no campo da percepção, não meramente no fato em si como ele ocorreu, né? Então isso traz um peso para a construção dessa memória ou da formação dessa memória. Por isso que Nora compreende que essa história crítica ela tem esse papel. E tem história-memória também, que é a tradição, ou seja, a imaterialidade. Uma história oral, por exemplo, as próprias lembranças das pessoas, né, de antepassados. Tudo isso vai compor, de uma certa forma, essa memória que o autor compreende como sendo parte desse contexto histórico. Então, com a historiografia, houve uma transformação da forma de se operar a história, com a produção vertiginosa do que? Da materialização da memória. Então aí surge, ou seja, a necessidade de que os arquivos passem a constituir essa fonte de prova. Por quê? Porque muitas coisas passam a ser contestadas, porque essa visão de memória somente com base nas nossas lembranças pode trazer um pouco de distorções acerca do que efetivamente ocorreu. Então isso é muito comum hoje, por exemplo, a gente necessitar ir aos arquivos para a gente compreender efetivamente como isso se deu, mesmo que haja uma intencionalidade daquele que está descrevendo a história, descrevendo aquele acontecimento. E por isso que quando a gente vai definir o que são arquivos, é conjunto de documentos. Então, um único documento, por exemplo, não tem força suficiente para trazer toda a história de determinado acontecimento. Ele terá que ter o quê? Uma relação com outros documentos, para que aí sim, em virtude da nossa interpretação, a gente consiga traduzir o contexto como ele efetivamente ocorreu ou como mais próximo da realidade ele se encontra, né? Então, a credibilidade da memória, portanto, passou a se dar com os arquivos, né, enquanto fonte de prova de acontecimentos.
Por isso que a gente faz no início esse vínculo entre memória e arquivo, porque a memória ela passa a ter um peso maior em virtude do que? Da influência dessa materialidade. Em virtude que assim, a gente não consegue trazer tudo do campo somente da nossa lembrança psíquica, né? Somente lembrar lá Legoff, do que a gente relembra. Porque se a gente não conseguir lembrar de acontecimentos passados, a história se foi. Então por isso que a gente precisa dos arquivos para materializar isso. Então a liquidação da memória foi soldada por uma vontade geral de registro. Então ela foi liquidada no sentido de quê? De que essa memória, lembre, né? Essa memória que nós estamos falando é aquela memória social no sentido de quê? De que ela é aquela coisa da pessoa internalizando algo que ela presenciou ou que alguém falou para ela, ou seja, essas transmissões orais, etc. Isso a gente não sabe se é felizmente ou infelizmente ocorreu ao longo dos tempos, mas isso foi necessário que a gente observasse, né, o impacto dos arquivos nesse trabalho de registro. Hoje, principalmente, nós vamos contextualizar, por exemplo, a gente vive num momento social em que urge a necessidade da gente utilizar os arquivos como fonte de prova. Ao passo que a gente já não pode mais acreditar, por exemplo, naquelas conversas que a gente compartilha no Facebook, ou que a gente ficou sabendo de fulano de tal. A gente precisa visitar quais são realmente essas fontes de prova, ou seja, qual é a fonte primária, de onde é que foi registrado isso, quem registrou, né? Onde é que está esse documento que norteou, por exemplo, essa notícia, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um projeto de lei, onde é que está o projeto de lei? Não do que alguém falou ou comentou, mas a gente precisa olhar o projeto de lei, né, para saber o que ali está descrito. Então, dessa forma, surge uma explosão documental, porque a gente percebe que esses momentos foram cruciais, especialmente no âmbito governamental, né? A gente tem já uma necessidade precípua de que cada atividade que a gente for realizar no âmbito institucional possam ser gerados documentos que serão aquela representação da memória que nós estamos construindo naquele momento e que faz parte, né, do nosso contexto institucional. E claro que isso, né, ampliou de forma desenfreada, né, a produção dos arquivos. Então, Menezes, por exemplo, é outro autor que em 1998 trouxe o seguinte, que há duas categorias relativas ao objeto barra documento histórico, essa sociológica e a cognitiva, né? A sociológica, que é o aspecto social, que em muitos museus constitui presença exclusiva ou de clara prevalência à raridade. E a cognitiva, que é o suporte físico, né, de informação histórica, que é a preservação. Então a gente percebe que a sociológica tem um aspecto de influência, né, do social, e essa cognitiva é essa influência, né, do suporte físico da informação histórica para fins de preservação. Então isso é uma visão de Menezes, né, que a gente quer trazer para a gente observar. E aí o autor inclusive faz o seguinte, né, faz uma reflexão bem peculiar e a gente trouxe para que a gente possa ler juntos. Não tem em si o documento, né? Não tem em si sua própria identidade, provisoriamente indisponível, até que o ósculo metodológico do historiador resgate a bela adormecida de seu sono programático. O que ele quer dizer com isso? Que o historiador que faz com que haja efetivamente uma relevância naquele acontecimento, né? É, pois, a questão do conhecimento que cria o sistema documental. O historiador não faz o documento falar, é o historiador quem fala e a explicitação de seus critérios e procedimentos será fundamental para definir o alcance de sua fala. A gente observa que quando ele traz o acontecimento, aí ele observa que dentro daquele acontecimento há algo relevante, dentro desse aspecto metodológico que ele trouxe para trazer esse acontecimento a baile, ou seja, nos mostrar isso, aí a gente percebe o alcance, né, da fala dele.
Então, vejam que é relevante que o método de pesquisa, inclusive, para a formação de determinado fato e acontecimento, é fundamental, né, que ele seja bem estruturado para que o documento, quando for constituído, ele seja efetivamente importante ou não, né, para a preservação daquela memória. Então, Souza, por exemplo, que é um grande colega meu, inclusive de Brasília, diz assim que o papel de prova entre os arquivos esteve presente em todo o período histórico e durante toda a sua trajetória. Na Idade Média, os diplomas e as cartas eram utilizados para a defesa dos direitos e privilégios da nobreza. E até hoje os documentos de arquivo servem para a garantia de direitos e deveres das pessoas e das instituições, mas agora intimamente relacionados com o conceito de cidadania. Então, notem que a gente está. Nós falamos bastante sobre fonte de prova e agora ele também tem um aspecto social. Olha que legal, né? Ele está relacionado com o conceito de cidadania. Para exercitarmos a nossa cidadania, nós precisamos ir aos arquivos, relembrar que nós temos um papel fundamental nesse contexto ao qual todos nós estamos inseridos, ou seja, a sociedade se forma, né, a gente tem que saber dos nossos direitos, quais são as nossas obrigações, e os arquivos estão ali para que a gente possa consultá-los e assim conhecer esses nossos direitos e obrigações para melhor exercitarmos o que? A nossa cidadania, brigar pelos nossos direitos, né? Contestar um determinado fato e acontecimento que ocorreu, alguma decisão que foi tomada pelo governo, né? Aqueles que nos lideram, como sendo deputados, senadores, etc. Ou seja, tudo isso é importante que nós tenhamos, né, como postura em relação à nossa sociedade, aquilo que nós participamos. Então, os arquivos têm essa importância. Então, havia quatro motivos, aí Schellenberg nos traz, que é outro autor, né, que levaram a França, a Inglaterra e os Estados Unidos a criar os seus arquivos. Então, com base nisso tudo que nós falamos, Schellenberg traz o seguinte, que houve uma necessidade prática de incrementar a eficiência governamental. Ou seja, era importante que a gente registrasse esses acontecimentos, gerando documentos de arquivo, porque a gente não conseguiria lembrar de tudo que a gente decidiu, somente pelo efeito da nossa memória cognitiva, né, como Legoff fala. Então era importante que a gente registrasse os acontecimentos e aí sim gerasse novos documentos de arquivo. Então houve uma necessidade de incrementar essa eficiência, porque aí, com base nesses documentos nós seríamos mais eficientes, ou seja, mais velozes nas nossas tomadas de decisão. Então, os arquivos também constituem fonte de cultura, né? Como livros, manuscritos e tesouros de museus, tanto para entes públicos quanto também para empresas privadas. Antigamente a gente percebia que há uma necessidade que nós, entes públicos, por exemplo, registrássemos os nossos acontecimentos, os nossos atos institucionais em documentos, mas também as empresas privadas, né? Porque tem esse vínculo com as entidades e instituições públicas. E assim a gente percebe que esse vínculo ele é fundamental que ocorra, né? Em virtude do que? De direitos, de obrigações, né? De parcerias, né? De relacionamentos que são criados. E também para o interesse pessoal, pois tinham consciência da importância dos arquivos públicos com o particular, né? Então essa relevância, essa relação, ela foi fundamental que a gente compreendesse. Em qualquer momento que nós tivermos, né, que nós produzimos algum documento que ele tenha impacto na sociedade, ele provavelmente será registrado em um órgão público, por exemplo, a sua certidão de nascimento ou certidão de casamento. Sem ela ou sem elas, você não tem como exercer determinados direitos. Um contrato, por exemplo, de compra de imóvel, de aquisição de algum imóvel, de locação de um imóvel, o próprio contrato teu de telefonia, né? O contrato, por exemplo, de luz, de água e etc. O registro de determinado bem, né? Como por exemplo um carro, um veículo, né? A compra do próprio veículo.
todos esses documentos, de alguma forma, ou precisam recolher impostos, né? Ou a gente precisa registrar isso em algum cartório, tabelionato. Isso tudo tem vínculo, né, com as instituições públicas. Então, para a manutenção e desenvolvimento da ordem oficial, pois os arquivos são essenciais às atividades do governo. Então, sem eles, a gente não consegue efetivamente saber se houve ou não um determinado ato ou acontecimento gerado. Então, para cada ato, provavelmente nós teremos documentos que nós vamos observar mais adiante, que são documentos de arquivo, não são documentos de biblioteca. Então, nós ficamos com essa primeira parte desse módulo 1, essas nossas referências que nós utilizamos, vocês podem consultar, estará disponível aí no nosso Moodle, né, dessa nossa disciplina, todas essas referências, e assim, aqueles que quiserem adentrar, né, ou aprofundar nesses conhecimentos, fiquem à vontade. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação nesse momento, aqueles que nos acompanharam. Gratidão pela oportunidade e nos encontramos logo mais na segunda parte do módulo 1. Tchau!